Pronto. Vou colocar o slide aqui, então. Então, perfeito. Tá aí o slide. Vamos só fazer uma pequena revisão aqui. Todo mundo que está na aula hoje estava na aula ontem? Tem alguém que não estava? Gabriel não, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Laser. Deixa eu pegar aqui o meu mouse aqui rapidinho. Melhorar aqui. Oi? Ixi, velho, vocês estão falando, eu não tô entendendo nada. Repete aí de novo aí. Parece que tem alguém tentando entrar. Foda. Deixa eu ver aqui se tem alguém tentando, mandando convite aqui. Daiane. Aceitar. Então vamos lá. Quem for entrando aí, vamos entrar. Vou fazer então uma pequena revisão aqui para todo mundo relembrar a aula de ontem, né? Rapidamente. Então a gente vai estudar mineralogia, como já foi falado. Tá os objetivos, não vou falar de novo. E aí eu vou voltar aqui só para fazer uma pergunta. Quem acertar a pergunta vai ganhar aí já meio ponto. Já vou botar aqui já do lado aqui na lista aqui, que eu gosto de dar ponto. Quem é que pode conceituar aí mineral? Conceito aí. Ninguém? Rapaz, esse cara do fraco mesmo. Ninguém, né? Então vamos lá. Para não dar tempo. Oi. Oi. Vamos ver. Com suas palavras. Tá pescando não. Diga aí, quem? Diga. Esse aí tá. Foi da cabeça ou pescou? Falou muito certinho, velho. Pô, você se entregou, pô, você falou tudo assim, certinho. Não vou cair nessa não, viu? Tô ligado que você deu uma pescada aí, mas é isso aí, pessoal. Como nós estudamos mineralogia, né? É o estudo dos minerais. E quando a gente vai estudar os minerais, a gente precisa entender um pouquinho do conceito, né? O que é um mineral? O que eu posso considerar um mineral? Então, é um corpo natural, formado por processos naturais, como eu já comentei com vocês, sólido, cristalino, porque ele possui uma estrutura cristalina, né? A forma como os átomos dos elementos químicos se organizam nesse corpo sólido. Ele é formado por interações físico-químicas em ambientes geológicos. Então, é algo que a gente precisa entender. Outra questão aí que a gente poderia acrescentar é que os minerais são inorgânicos, né? A gente falou ontem que tudo que tiver a questão de organismos vivos, a gente deu exemplo de pérola, a gente deu exemplo de âmbar, de abelha, não são considerados minerais também. Eu acho que Josemar também comentou, ele professor, e os amorfos são minerais? Eu disse que não, porque os amorfos é porque não tem forma. Esse nome amorfo ele não possui uma forma definida, ou seja, ele não tem uma estrutura cristalina definida. Então, esses casos também não são considerados minerais. Aí, quando é um falso mineral, qual é o nomezinho que dá? Alguém sabe? O nomezinho técnico que dá? Perfeito, mineraloide, perfeito, muito bem. Então, os mineraloides são os chamados falsos minerais. Aí a gente falou também de rocha, né? Que os minerais compõem as rochas, e a depender do tipo de rocha, dos minerais que vão compor. Deixa eu ver aqui se tem alguém pedindo para entrar. Então, a depender das rochas, a depender dos minerais que compõem essa rocha, eu vou ter um nome, né? Espera aí, acabou me atrapalhando.
Então, a depender dos minerais que compõem a rocha, vai dar o nome rocha. A gente deu um exemplo de um granito ontem, que era composto por quartzo, feldspato e biotita. Então, vamos aqui, né? Um exemplo aqui, tem uma rocha, um granito e os minerais que compõem essa rocha. Quem está falando aqui é Adelândio. A aula já começou, não estou. Não manda o convite. Rapaz, esse negócio de aula online, todo mundo entra num horário diferente, atrapalha demais. Mas vamos lá. Aqui eu dei um exemplozinho aqui, né, de um afloramento. O técnico estava aqui no campo, encontrou o arenito e um dique para encher na fratura que estava lá aberta lá, né, o dique com a rocha chamada gabro e a rocha encaixante aqui, que era no caso o arenito. Deixa eu aceitar aqui. Quem é que está solicitando? Adelândio. Aceitar. Certo. Aí continuando a revisãozinha aqui para só a gente se basear. Aqui é mais para você, viu, Gabriel, que não estava ontem na aula, para você situar só o que a gente trabalhou ontem. Aí aqui sistemas de cristalização, né, que todo mineral ele se cristaliza. Quando eu falo de cristalização, o que é que vocês entendem? O que é que nós conversamos ontem sobre cristalizar? Ninguém? Ninguém sabe o que é uma cristalização? O resfriamento, né? É o líquido magmático, né? Que aí vai, resfria e aí cristaliza o mineral. Se esse mineral tiver uma cristalização lenta, eu vou ter cristais bem formados ou mal formados? Bem formados. Se eu tiver uma cristalização lenta, o meu mineral vai ter uma estrutura cristalina muito bem formada, e aí eu vou ter um mineral bem bonito. Quando a cristalização já é muito mais rápida, eu não consigo ter uma estrutura cristalina, eu não consigo ter um padrão aí melhor nessa cristalização e por isso o mineral ele fica um pouquinho mais feio. Então, quando a gente observa essa diferença, né, de um cristal mais bem formado e outro não tão bem formado assim, é o tempo de cristalização. E aí tem aqui o conceitozinho que os minerais ocorrem de forma cristalizada, possuem arranjo tridimensional ordenado dos íons, né, formando retículos atômicos. Conforme o arranjo ordenado, cada cristal apresenta planos de cristalização, e aí a gente apresenta aqui os planos, né? São 6 sistemas de cristalização. Então, de todos os minerais que nós temos, todos, cada um deles vai ter um desses 6 sistemas cristalinos. Isotrópico, tetragonal, ortorrômbico. Professor, todos os minerais têm algum tipo de sistema dentro desses 6 aí? Sim. Todos os minerais vão ter um sistema cristalino, até porque é um pré-requisito, como nós abordamos no início. Para ser considerado mineral, ele tem que ter uma estrutura cristalina, bem formada. Então, logo, essa forma que essa estrutura... Aí vai ter aqui algum exemplozinho. Assim, ó. Então, cada mineral vai ter a sua... Deixa eu botar aqui no apontador. Cadê? Deixa eu botar aqui para mim poder. Tenho que. Deixa eu ver. Opções de ponteiro. Parece que tem alguém querendo entrar na aula. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não. Menos não ouvi aqui. Vocês estão me escutando? Sim, pronto. Então é isso, sistemas de cristalização. Então, eu tenho um mineral, né? O mineral ele é formado por elementos químicos, como nós já discutimos. Esses elementos químicos, eles possuem carga, né? Positiva ou negativa. Eu estou vendo aqui no grupo que vocês estão meio dedicados aí à matéria de química e sabe que todo íon, né? Ele tem
um elemento químico, ele tem uma carga, não é isso? Todo elemento químico ele tem uma carga, e essa carga ela pode ser como? Qual é o sinal da carga dos íons dos elementos? Pode ser positiva ou negativa, não é isso? Então, a depender aí, quando você há um composto químico, uma carga desses elementos vai ser positiva e outra carga vai ser negativa. Exemplo, sal de cozinha, que é o NaCl. O sódio tem a carga positiva e o cloro tem a carga negativa. Então, da mesma forma aqui, no sistema cristalino, existem esses elementos químicos com suas cargas respectivas, e aí eles se organizam, né? Aí, quais são as formas deles se organizar? São essas 6 formas aí, certo? Isotrópico, tetagonal, de acordo com o ângulo que um elemento se liga ao outro, um menos anguloso, outro mais anguloso, e aí a gente consegue identificar esse sistema cristalino. Isso é mais por uma explicação. Eu não quero que vocês, vamos supor, decore cada sistema cristalino de todo mineral, mas os principais, por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, minerais como pirita, diamante e granada, que são esses aqui. Deixa eu colocar aqui no ponteiro, que aí vocês vão saber onde é que eu estou falando. Deixa eu botar aqui o ponteiro, opções de ponteiro, laser. Pronto. Por exemplo, nós temos aqui o sistema isotrópico. Aí aqui fala um pouquinho sobre a simetria, sobre os ângulos, a forma que a gente consegue visualizar uma forma cúbica, que eu vou mostrar. E quais são exemplos desses minerais? Pirita, diamante e granada. São minerais que possuem essa forma. Outro exemplo de sistema é o tetragonal. A forma exemplar dele é uma coluna quadrada. Quais são os minerais? Zircão e rutilo. Aí nós vemos aqui o terceiro sistema, é o ortorrômbico. Aqui tem as angulações, né, de simetria. Qual é a forma que nós conseguimos visualizar? É como se fosse um paralelepípedo. Exemplos, olivina, ortopiroxênio. O monoclínico também tem esses ângulos aqui, que aí essa parte aqui eu não quero cobrar de vocês. A simetria é uma coisa muito profunda e tal, que não, mas pelo menos a forma exemplar e os exemplos de cada sistema, porque eu estou falando, quando ele fala aqui, forma exemplar, cúbica, coluna quadrada, paralelepípedo inclinado, paralegonal e coluna hexagonal, são essas formas aqui, tá vendo? O primeiro aqui é o cúbico, certo? O segundo é a coluna quadrada. Aí vocês vão passando de um para o outro. O terceiro é o ortorrômbico, certo? O quarto aqui é o monoclínico. Esse aqui é o monoclínico. Depois o triclínico e o hexagonal. Então, assim, bem tranquilo de vocês entenderem a forma exemplar. Existe a simetria e existe a forma exemplar e os exemplos. Em uma prova, por exemplo, eu chego lá e coloco uma tabela, supondo que eu suprimo essa parte aqui da simetria, e aí coloco lá isotrópico. No sistema isotrópico, qual é a forma exemplar? E me dê exemplos de minerais. Aí você vai lá. Qual é a forma exemplar do isotrópico? Cúbica, exemplo, pirita, diamante. Entendeu? Então, assim, isso é interessante que vocês tenham uma ideia, porque todo mineral, você vê, existe uma infinidade, centenas de minerais, e eles vão estar enquadrados em um desses 6 sistemas. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está pedindo aqui para entrar na. Oi. Como? Pronto, eu vou. Tá. Eu vou aguardar aqui o convite aqui. Eu mudei aqui de tela aqui. Não chegou para mim aqui o convite. Deixa eu ver aqui se ele vai enviar novamente. Deixa eu pedir para ele enviar novamente. Pronto, mandou aqui. Aceitar. Alguém falou alguma coisa? Pronto, beleza. Vamos lá, vamos prosseguir então. Então, pessoal, como eu estou já abordando aqui com vocês, então todos os minerais, a gente tem centenas de minerais e cada. Boa noite. Então, cada mineral
ele vai ter um sistema específico, né, dentro desses 6 sistemas. Então, acho que isso aqui está muito claro. Alguém tem uma dúvida relacionada a isso? Então, existem os sistemas cristalinos. Isso aqui nós estamos falando de estruturas cristalinas, que cada mineral ele vai ter uma estrutura cristalina ou sistema cristalino, certo? Específico, e esse sistema ele vai ter uma forma exemplar. Já dei exemplos aqui da forma cúbica, né? Da forma exemplar coluna quadrada, paralelepípedo, que a gente visualizou no instante, e tem exemplos de minerais que vão se encaixar. Depois a gente volta nisso aqui para ratificar, para vocês entenderem melhor. Então aqui está um exemplo de como os elementos, por exemplo, aqui é o exemplo do diamante e da grafita. Ambos os minerais são formados por átomos de carbono. Contudo, a estrutura cristalina deles, né, são diferentes. Então, o que é que isso vai refletir no mineral? Pô, eu tenho 2 minerais que têm a mesma composição química, todos são formados por carbono, mas por um ter uma estrutura cristalina e ligações químicas diferentes, eu tenho um mineral totalmente diferente. E um valor econômico também bem discrepante. Todo mundo sabe que o diamante é muito mais valioso do que a grafita. Então, não é, vamos supor, posso ter um mineral formado pelo mesmo elemento químico, mas por ter uma estrutura cristalina diferente, a nomenclatura, a classificação dele vai ser diferente. Então, para vocês verem a importância da estrutura cristalina. Deixa eu ver aqui o que a Delane falou aqui. Vou ficar com o WhatsApp aberto. Minha net está ruim, sério. Então vamos lá, seguindo aqui. Então todos os minerais, como nós discutimos, eles possuem propriedades químicas e propriedades físicas, né? A gente agora estava falando das propriedades químicas aqui, a gente estava falando de estrutura cristalina, dos elementos químicos, das ligações químicas, porque você pode pensar, professor, então o senhor está falando que o diamante é formado por átomos de carbono. E o que é que faz esses átomos terem essa estrutura definida? O que é que liga um elemento químico ao outro? Quem pode me responder? Vocês estão fazendo química aí. O que é que vai fazer que um elemento químico fique ligado ao outro? São as ligações químicas, não é isso? Nós temos diversos tipos de ligações. Não sei se vocês estão estudando isso aí em química. Nós temos ligações iônicas, nós temos ligações covalentes, nós temos ligações de Van der Waals. E cada tipo de ligação dessa, hora vai ser mais forte, hora vai ser mais fraca. Por exemplo, se eu tenho uma ligação covalente, ela vai ser mais forte do que a de Van der Waals. E o que é que isso vai refletir, professor? Essa ligação mais forte, mais fraca na dureza do mineral. Se eu tenho um mineral com uma ligação mais forte, logicamente a dureza dele vai ser maior. Quando eu tenho um mineral que a dureza dele é menor, é porque as ligações químicas entre os elementos que compõem esse mineral é menor. Então dá para a gente identificar isso, como eu já falei, eu dei aqui, vai ter um exemplo aí da escala de mols, a escala de dureza dos minerais, que vocês vão ver aqueles que são mais duros, como o diamante, o topázio, o quartzo, corídon, são minerais que possuem uma ligação química mais forte. Os elementos estão ligados com uma força maior e, consequentemente, eu tenho uma dificuldade maior de erodir, de riscá-lo, certo? Isso vai refletir. Então, aqui continuando, quais são as propriedades físicas dos minerais? Clivagem, fratura, dureza, peso específico, brilho, traço e magnetismo. Então, essas características físicas a gente consegue observar a olho nu ou só em laboratório? Quem pode responder? Isso, perfeito. Então a gente. Muito bom. Então a gente, a olho nu, a gente consegue identificar com o auxílio de alguns instrumentos, a gente consegue identificar a clivagem. O que é a clivagem? Quem pode me responder o que é a clivagem? Hum, pronto. Quando ele tem uma zona de fraqueza, né? Em planos, não é isso?
Sim, perfeito, exatamente, Elzemar. Isso. O mineral ele tem um plano de, vamos dizer assim, de uma facilidade maior de rompimento. E aí a gente viu que pode ser em um, dois, três, quatro planos de rompimento, né? Já a fratura, ela não tem uma direção preferencial de rompimento, ela pode romper em todas as direções. Então existe a diferença. Uma rocha, professor, pode ter clivagem e fratura? Não. Ou ela vai ter clivagem, ou ela vai ter fratura. Clivagem, um plano preferencial de rompimento. Fratura, a rocha ela rompe em todas as direções, certo? Então aí a gente viu dureza, é uma coisa mais simples, né? A gente vê que existem minerais que são mais duros e outros menos. Como é que eu consigo identificar, fazer um comparativo um com o outro? Riscando, né? Um com o outro, colocando um em contato com o outro, o que for riscado, ele é mais duro, né? O que for riscado é mais duro? Perfeito, mais mole. Então, o que for riscado, ele é na escala de dureza, ele é menor. Peso específico ou densidade, como é que a gente consegue identificar? Pelo peso. A gente faz um comparativo entre um mineral e outro, a gente vê que um é mais tem uma densidade maior que a outra, que isso vai refletir em elementos químicos, como ferro, como o próprio manganês, como a própria magnetita, né? Que é ferro e magnésio. Então, assim, a gente consegue identificar isso pelo peso específico, pela densidade do mineral. Só em a gente tocar, a gente não vai saber mensurar o valor exato da densidade, mas vai fazer um comparativo entre um mineral e outro, a gente já consegue. Então aí o brilho, a gente consegue ver, né? Existem minerais que têm um brilho maior do que outro, alguns são fosqueados, né? O traço ou risca, a gente consegue também ver, e o magnetismo através de um ímã simples a gente consegue ver se o mineral ele é magnético ou não. Então isso aí a gente abordou ontem, que é só para aí falando sobre clivagem e fratura, só para ratificar, eu já comentei. Então existe aí clivagens em um plano, dois planos e três planos, e quando não há clivagem, que é a fratura conchoidal. Exemplos aí de minerais que têm uma clivagem mais alta, né? Dentro da clivagem é uma classificação de alto e baixo. Aí exemplos de minerais que têm uma clivagem muito boa, micas, grafita, clorita. Exemplos de clivagem que aqui, porque na realidade, nesse primeiro, ele fala que aqui rompe em folhas, certo? Nesse segundo, rompe em colunas. E o terceiro, em pedaços angulosos. E aqui está um exemplo ó, do A, que é o que rompe em folhas, o B, que rompe em colunas, e o C, que rompe em pedaços angulosos. Por que eles estão se diferenciando? Porque um aqui, esse anguloso, ele tem três planos preferenciais de rompimento, o em coluna tem dois planos e o em folhas tem apenas um plano só. Então ele rompe, né, em folhas. A forma que ele vai se romper reflete a quantidade de planos de clivagem que o mineral tem. Então aqui está já exemplificando, né, os que têm um alto e um baixo desenvolvimento de clivagem e o que não há nenhum tipo de clivagem, que no caso aqui é o quartzo. Então tá bem tranquilo para vocês quando forem estudar aí ver. Exemplos aqui, por exemplo, o que quebra em pedaços angulosos. Oi, pode falar. O seu áudio tá baixo, aumenta um pouquinho aí. Perfeito. Espera aí, que no final, sério, quando vocês forem falar, vou pedir um favor para vocês falarem o nome para me decorando e saber quem é. Certo, Delane. Aí, certo, você trabalha com sondagem. Certo, certo. Não, 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 não. Ó, tanto o conglomerado como o quartzito, primeiro a gente vai classificar. O conglomerado
é uma rocha, né? Que a gente vê que ela tem uma, como se diz, uma matriz, e nós temos seixos que são atrelados a essa matriz, que formam conglomerados, seixos de todos os tamanhos. Então, geralmente, esses seixos aí que você está falando que parecem uma moeda, podem ser diferentes tamanhos de seixos, porque o conglomerado ele não tem clivagem. Nem o conglomerado, nem o quartzito, ele tem clivagem. Isso pode ser, essa forma, pode ser fruto do próprio intemperismo, da própria desagregação da rocha. Entendeu? Porque quando a gente fala de rocha, aqui, por exemplo, está retratando de minerais, piroxênios, anfibólios. Quais são os minerais que compõem o quartzito? O quartzo. O quartzo aqui, ele tem clivagem? Ó, não possui clivagem. Então, muito provavelmente, essa forma que você está comentando pode ser apenas o modo como ele foi desagregado da rocha, e o intemperismo, o tempo, gerou essa forma para a rocha que você visualizou, entendeu? Não sei se tirei a dúvida, se você vai ser mais específico na pergunta. Certo, pronto. Pronto. Então, beleza, não, tranquilo. Eu gosto que pergunte, é interessante, você sanar suas dúvidas. Então, geralmente, você tem conglomerados que você observa que tem seixos enormes. Aqui em Jacobina, não sei se vocês encontram aí nas sondagens aí, tem menores, são maiores, um mais oxidado, outro menos oxidado. Então, assim, isso tudo vai dar. Porque, assim, professor, e como é que se formou o conglomerado? O conglomerado ele formou-se a partir de diversas. Pode ter várias áreas fontes. Você pode ter um conglomerado com um quartzito de um mais velho, outro mais novo, que veio de rochas diferentes. Então, o conglomerado é meio que uma mistura, é uma bagunça ali que você não consegue mensurar de onde veio cada seixozinho que compõe a rocha. Já o quartzito, você vê que é uma rocha totalmente diferente, né? É uma rocha muito mais. Ela não tem tanta anisotropia, ela é mais homogênea, tem algumas variações, mas ela praticamente é formada apenas por quartzo. Por isso o nome quartzito, né? Mais de 70% de quartzo. Então vamos continuar. Então aqui, enfim, todos os minerais eles possuem clivagem ou fratura. Aqui tem exemplos do que tem uma clivagem mais forte e outra mais baixa, e o que não tem clivagem nenhuma. Então vamos prosseguindo para a gente não ser tão repetitivo. Então a dureza, no sentido mineralógico, corresponde a um parâmetro de resistência mecânica da superfície dos minerais. Quanto mais resistente for o mineral, maior é a sua dureza. E, consequentemente, maior é a força de ligação entre os seus elementos químicos, que é o que eu falei anteriormente. Se eu tenho um mineral que os elementos químicos dele estão com a ligação química mais forte, eu vou ter uma dureza maior. Se a ligação química for mais fraca, a dureza desse mineral vai ser menor. Isso vocês podem até conversar com o professor de química de vocês, para ele falar um pouquinho sobre os tipos de ligações químicas e a questão da força de ligação que difere uma ligação química das outras. É algo importante, que é por isso que vocês estudam química, porque vocês observam que essa parte mais de mineralogia já requer um certo conhecimento. Então é interessante que tudo isso que vocês estão observando aqui, da parte química, que tenha dúvida, vocês já explorem o professor de química para que ele possa explicar e melhore o entendimento de vocês. O que são, como é que é essa questão de estrutura cristalina dos minerais, como é que forma essas estruturas, as cargas iônicas, né, de cada elemento químico, enfim, é interessante. Então, a dureza do mineral é definida através de ensaios de risco entre dois minerais. Isto é, quando a superfície de um mineral é riscada por outro mineral ou não, isso, através desse comparativo, conseguiu se estabelecer a chamada escala de mols. Então, um cientista ele começou a fazer vários comparativos, né, de minerais que são menos e mais riscados do que outro, um que é mais resistente e outro nem tanto, e fez uma escala comparativa. Professor, mas aqui só tem 10 minerais e o senhor já falou que existem centenas de minerais.
Porque existem minerais que são análogos ao talco, ou seja, que estão dentro do grupo do talco, que é um dos mais, vamos dizer assim, dos mais frágeis, né? De menor dureza. Existem minerais que vão estar no grupo 2. Aqui é só como se fosse um mineral que ficou específico para representar essa escala de dureza. Exceto aqui o diamante, só ele que tem dureza 10. Ele é o mais, vamos dizer assim, de maior escala de dureza. Então nós temos aqui como o mais frágil o talco, depois vem o gesso, depois aqui a calcita. O gesso aqui nós também podemos chamar de gipsita, certo? Calcita, florita, apatita, ortoclásio, o quartzo, que vocês trabalham muito aí, por isso que é uma rocha bastante dura, que dentro da escala de dureza ele está na 7. Depois daí vem o topázio, o córido e, por fim, o diamante, que é o mineral com a maior escala de dureza, certo? Isso aí nós já trabalhamos. Aí, isso aqui acho que a gente não trabalhou, que é a questão do brilho. Então, o brilho é a aparência geral na superfície dos minerais à luz refletida. Então, como é que você vai analisar o brilho? Eu ainda gosto de, quando eu vou analisar o brilho de um mineral, eu molhar ele. Molho ele, tiro ali toda a sujeirazinha, tal, terra. E aí eu coloco ele sobre a luz. E aí, quando ele reflete bastante, o brilho dele a gente já consegue identificar. Quando ele fica uma cor fosqueada, você vê que não há, né, um brilho. Então o pessoal aqui dividiu em brilho metálico e não metálico. Existem minerais que existem o brilho metálico, que é aqui um exemplo aqui da pirita, né? Que é chamada também do ouro de tolos. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre pirita. E aqui o quartzo, que é um brilho não metálico. Consequentemente, quando eu falo de brilho metálico, é porque esse mineral aqui, ele é composto por elementos metálicos, né? Exemplo, qual é a composição química da pirita? Quem é que pode me responder? Quem é aqui que tá bom? Quem é que vai me responder a composição química da pirita? Ninguém? Do que ela é formada? A pirita ela é formada por enxofre e pelo quê? Ferro. Pronto. Hum. Então a pirita, sim, 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 tem essa ação química, né? Ela muda o NOx e aí ocorre um processo chamado de oxidação. Então a pirita ela é um sulfeto. Você vê que até o peso dela, né? A gente sabe que o ferro é um elemento químico um pouco mais denso, ela é um pouquinho mais pesada, certo? E muitos garimpeiros no passado acabavam atrapalhando a pirita com ouro. E aí, por conta disso, ela ficou conhecida como o ouro de tolo. Não sei se vocês aí na mina encontram bastante pirita. Então, se vocês tiverem a curiosidade aí de olhar, molhar ela e refletir a luz, vocês vão ver que ela vai ter um brilho diferente, vai ser o brilho metálico. Já o quartzo, quando a gente molha, ele tem um brilho também, quando a luz reflete nele, mas é um brilho que não é parecido com o da pirita, porque ele não possui elementos metálicos, né? O quartzo a fórmula química do quartzo é silício e oxigênio, né? Como eu já falei, por isso que o pessoal antigamente pegava a tal da silicose e tal. Essa doença vem por conta do silício, que é o elemento químico de maior quantidade aí no quartzo. Então é isso. Quando falar de brilho, já sabe que é a forma, a aparência que a superfície do mineral tem a luz refletida e existe dois tipos de brilho. Existe o brilho metálico e o não metálico. Muito simples aí quando tiver na prova aí que eu pedi para vocês explicarem sobre o brilho, vocês vão matar a pau aí, vão brocar. Então, outra característica física. Eu já falei de algumas características físicas. Eu falei primeiro da clivagem da fratura, foi isso?
Depois eu falei sobre o quê? Sobre dureza. E agora falei do brilho. Dando um prosseguimento, nós vamos falar sobre o traço. Cada mineral, ao ele ser esfregado em uma superfície, ele vai gerar um traço. E aí você vai ver a cor do traço. Nem sempre a cor do traço é igual ao mineral. Há algumas divergências, mas na grande maioria acaba batendo. Aqui tem um exemplo aqui da hematita, certo? Riscou, deu a mesma cor. Então aqui nós temos aqui outros exemplos, né? Esse aqui já deu uma cor um pouquinho diferente do que é. Você vê que ele tem uma cor assim mais escura, parecendo aqui uma magnetita e tal. E aí quando riscou deu uma cor mais avermelhada, porque a magnetita ela é formada por ferro e magnésio. Então já deu uma cor aqui mais avermelhada. Aqui, salvo engano, é uma muscovita. Quando ela riscou, já foi uma cor mais preta. Então, nem sempre a cor do mineral vai estar atrelado ao seu risco. Então, é uma forma aí também do pessoal fazer a descrição física de um mineral. Então, vou ler aqui o conceito aqui, né? A cor do traço aparece quando o mineral a ser examinado é esfregado sobre uma superfície bruta de uma placa de porcelana. O traço é a cor do risco que fica sobre a porcelana. Então, muito simples. Só tem que entender que nem sempre a cor do traço vai refletir a cor do mineral. Vamos lá. Peso específico, que é outra característica física, né? Também chamada de densidade relativa. Cada mineral ele vai ter a sua densidade relativa. E essa densidade relativa, professor, ela vai mudar por quê? Por conta da composição química e da estrutura cristalina. Então, são os dois pontos. O que é, professor? A composição química, os elementos químicos que compõem esse mineral. Neste instante, eu falei da pirita, que é formada por enxofre e é formada por ferro. Então, qual é a composição química da pirita? Enxofre e ferro. Certo? Então, quando a gente falar de estrutura cristalina, é aquele ponto lá que nós tratamos sobre sistemas, que são 6 tipos, né? A gente viu que tem sistemas trigonal, hexagonal, ortorrômbico. Então, cada mineral vai ter, a depender desse sistema que ele tiver e da composição química que compõe ele vai ter uma densidade relativa diferente. Dentro desses tipos de densidade, nós temos essa classificação aqui. Nós temos a leve, pouco pesado, pesado e muito pesado. Professor, como é que eu vou identificar o leve, o pouco pesado, pesado e muito pesado? Ora, é o que eu comentei no início. Você só em pegar quem trabalha com mineração e quem pretende trabalhar aí, se vocês pegarem algumas amostras, você não vê, só em pegar você já vai sentir um que é mais bem levinho, rapaz, você tem uma amostra grande e para o tamanho você percebe que o peso é muito leve, é porque os elementos químicos têm um peso específico muito leve e aí reflete nesse peso desse mineral. Já tem uns que já tem um peso específico muito pesado e, consequentemente, você vai ter uma maior dificuldade, né, em levantar. Então, como é que eu vou separar isso? Quando eu tenho um menor que 2,9, certo? É o leve. Quando eu tenho entre 2,9 e 3,4 é o pouco pesado. Nós temos o pesado que vai de 4 a 8 e o muito pesado que é acima de 8. Então, professor, quais são os exemplos? Os silicatos félsicos, como o próprio quartzo, o ortoclásio e o plagioclásio, são minerais classificados como leve, onde a densidade dele é menor que 2,9. Já os silicatos máficos, quando eu falo, gente, de máfico e félsico, o que é que isso reflete? Eu fiz um comentário isso ontem. O que é que significa máfico e félsico? Quem é que pode responder? Ninguém? Máfico são minerais de cor? Ninguém? Ninguém vai lembrar? São minerais de cor escura. E os félsicos são minerais de cores claras. Então, vocês, quando estiverem aí trabalhando e ver um mineral de uma cor mais escura, você pode dizer aquele mineral é máfico.
tá? Uma linguagem técnica correta. Se o mineral for de uma cor mais clara, você pode dizer que aquele mineral é félsico. É uma classificação bem simples de cor, certo? Tem essa classificação onde máfico e félsico. Máfico escuro e félsico claro. Então, aqui os silicatos, que são tipos de minerais, é um grupo, né, de minerais. Nós separamos em dois: os silicatos félsicos e silicatos máficos. Os félsicos são mais leves e os máficos, como os anfibólios, os ortopiroxênios, os clinospiroxênios, são silicatos mais um pouco pesado, que está entre 2,9 e 3,4. Seguindo, variando de 4 a 8, nós temos aqui os óxidos e os sulfetos de metal. Então, os metais, qualquer leigo que você perguntar, rapaz, essa rocha pesada aqui tem metal, porque a gente já subtende, a gente já traz esse conhecimento que os metais são mais pesados, né? Então, assim, quando os metais como a magnetita, ilmenita, pirita e calcopirita são minerais já considerados pesados, de densidade, né, considerados pesados. Já acima de 8, que são os elementos nativos, como o ouro, a prata, a platina, já são dos mais pesados, certo? Então vocês aí que trabalham com ouro, vocês trabalham com os elementos nativos. Professor, o que são elementos nativos? Que o próprio elemento químico é o mineral. Ah, professor, ouro não é o elemento químico que a gente encontra lá na tabela periódica, o A e o U, né? Que é o elemento que é como é refletido lá na tabela. E ele é o próprio mineral? É. Esse grupo de minerais são os únicos que o próprio elemento químico já é o nome do mineral. E aí isso leva muita gente ao erro. Que aí, acho que ontem alguém falou, falei, me diga o nome de um mineral. Aí um falou cobre. Aí eu falei, cobre é elemento químico, não é mineral. Agora já teve pessoas que falam ouro, prata. Isso aí, apesar de ser o elemento químico, ele também vai ser o nome do mineral, que são esse grupo dos elementos nativos, certo? Então, o ouro que vocês trabalham aí está dentro em grau de densidade, está entre o mais pesado que há. Está dentro do grupo de minerais mais pesados. Isso é uma característica do ouro. Agora, você acha que esse conhecimento só é de hoje? Os próprios garimpeiros, para separar, né, o que era minério do estéreo, como é que eles faziam para separar ouro por densidade? Qual era exatamente a bateia? Colocava água, ia fazendo aquela movimento ali centrípedo, né, o movimento circular, e aí o que fosse mais leve, o que tivesse a densidade mais leve, como a areia, o quartzo, tudo, a magnetita, o anfibólio, ia saindo e o ouro ia para o fundo. Por que ele ia para o fundo? Porque o peso específico dele, a densidade dele era muito maior que os outros. Então, é por isso que o pessoal utilizava essa metodologia. Então, isso é um conhecimento que não é de hoje. E aí a gente vai para outra característica física. Alguém ficou em dúvida aqui sobre essa questão da densidade? É um pouco confuso assim, você vê muito nome e tal, mas se você desenvolver a ideia, você observa que você consegue ter um raciocínio lógico. Alguém tem alguma dúvida? Quando tiver dúvida, avisa aí que a gente conversa, a gente tenta tirar a dúvida, certo? Vamos prosseguir. Então, magnetismo. O que é o magnetismo? São minerais magnéticos, né, que em seu estado natural são atraídos por um ímã. Então, qualquer técnico que estiver no campo e ele está fazendo um trabalho de pesquisa, né, a gente sabe que toda mineração, você vai ter a equipe lá de exploração, que vai estar efetivamente já tirando um minério ali, explorando, e vai ter uma outra equipe que vai estar pesquisando para descobrir novas jazidas, para ver como é que vai ser, né? A exploração daqui a 10, 15, 20 anos. A mineração ela precisa de segurança, ela não pode só você estar focado ali no mês, em um ano, você tem que estar focado sempre a longo prazo. Então, o pessoal que está em campo, sempre, por exemplo, se você está em busca de um mineral de ferro, né? Se você está aí para explorar a magnetita, se você aí está em busca dos bifes e tal, que são minerais, que são rochas que são bastante procuradas para minério de ferro, você tem que estar com o seu ímã.
porque o magnetismo vai ser um indicativo importante para você diferenciar se esse tipo de mineral, se esse tipo de rocha é interessante para o que você quer ou não. Então, é muito tranquilo aí você identificar essa parte do magnetismo. Professor, e quais são os tipos de rochas que têm essa maior probabilidade de ter um magnetismo? São as rochas magmáticas ou ígneas e as rochas metamórficas, certo? E aí aqui tem um exemplo aqui, por exemplo, a magnetita. Qual é a fórmula química da magnetita? São 3 átomos aqui de ferro e 4 átomos aqui de oxigênio. Então, quando vocês verem na fórmula química, uma fórmula química cheia de 2, 3, 4, 5, isso é a quantidade de elementos de cada elemento químico. Então, aqui nós temos 3 de ferro e 4 de oxigênio. É o que vai dar a magnetita. Consequentemente, o ferro é um elemento químico que a gente sabe que é um metal e ele é magnético. O outro exemplo aqui que ele deu foi a pirrotita, que é um sulfeto. Vocês estão vendo aqui, professor, aqui tem ferro na magnetita e na pirrotita tem ferro também, mas o que é que está mudando? Ó, o ânion aqui, ó. Aqui eu tenho o oxigênio e aqui eu já tenho o S, que corresponde ao enxofre. Então, pô, se eu mudar qualquer elemento químico dentro de uma estrutura cristalina, e mesmo até as quantidades, vai mudar o tipo de mineral. Então, aqui eu tenho um elemento, né, de ferro e aqui eu também só tenho um de enxofre. Então, se eu tenho ferro, eu também tenho um magnetismo. Então, são os minerais magnéticos mais comuns, né? Então, aqui, para quem trabalha ali, lá em Minas Gerais, que trabalha com mineral de ferro e tal, esse tipo de rocha aí vai estar atrelado. Quem está em busca aí da pesquisa vai estar sempre em busca desses minerais. Então, vamos lá. E aí, nós vamos também fazer agora uma introdução sobre os 3 tipos de rochas. Porque a gente falou de todas as características. Deixa eu voltar aqui. Na aula de hoje, nós já tínhamos iniciado, mas nós focamos nas características físicas, nas propriedades físicas. Nós falamos já de clivagem, nós já falamos de fratura, nós falamos de dureza, que tem aquela escalazinha de dureza, né? Quanto mais a ligação química do mineral for mais forte, mais duro ele vai ser. O peso específico, né? Que vai ter aquela variação de leve até muito pesado, de acordo com a estrutura cristalina e os elementos químicos que compõem esse mineral. Nós falamos do brilho. O brilho, quais são os tipos de brilho que nós temos? Nós temos o brilho metálico e não metálico, não é isso? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão muito em silêncio, velho. Certo. Então nós temos o brilho metálico e o não metálico, né? O metálico, consequentemente, é porque tem metais associados a esse mineral e o não metálico é porque não tem esses elementos. Então, quando eu reflito a luz, eu tenho esses 2 tipos de brilho e tenho aqueles também que não têm brilho, que são os fosqueados. Nós temos aqui o traço e risca, né? Que a gente viu que nem todo o mineral, quando ele é riscado em uma porcelana ou em um recipiente, nem sempre a cor do risco vai corresponder à cor que a gente consegue visualizar do mineral. Então a gente viu isso. E por fim, o magnetismo, que a depender da composição química do mineral, ele pode ser magnético ou não. Como é que a gente consegue verificar isso? Através do ímã, que é um instrumento simples aí. Então, como nós já comentamos um pouquinho, e essa primeira aula ela é introdutória, ela está introduzindo um pouco de tudo que a gente vai ver ao longo desses poucos encontros que nós teremos, nós vamos também abordar um pouquinho sobre as rochas, né? Existem 3 tipos de rochas, né? Essa classificação ela é de acordo com sua gênese, ou seja, a forma como ela se dá, né? As rochas ígneas ou magmáticas são as rochas oriundas da cristalização direta do magma, né? É isso, como o granito, como o gabbro, e uma série de rochas que são ígneas ou magmáticas. Existem também as rochas metamórficas, né?
que são as rochas que são formadas a partir de uma já pré-existente. Então, toda rocha metamórfica, ela vem a partir de uma outra que já existe. E o que é que fez ela mudar de nomenclatura, né? Foi as características de pressão e temperatura. O ambiente mudou e, consequentemente, quando o ambiente muda, a rocha ela acaba mudando a sua estrutura cristalina e os seus minerais alteram. Exemplo, nós temos o granito ali, que é uma rocha ígnea. Quando a pressão é muito grande, professor, e quando é que vai ter essas mudanças de pressão e temperatura? Quando há o choque, por exemplo, de placas tectônicas. Imagine a pressão que está ali sobre essas rochas. O que é que ocorre? Quem vocês aí talvez já tenham ido no Chile, lá tem muito minério de cobre. Então, porque lá há um choque, né, entre placas, a sul-americana, ela está em choque ali com a placa de Nazca, acho. E aí, quando tem esse choque entre essas placas tectônicas, as rochas acabam alterando a sua composição química, alterando a sua estrutura cristalina e, consequentemente, se transformando em uma outra rocha. Então, as rochas metamórficas é bem simples aí de vocês compreenderem. As rochas sedimentares já são rochas formadas a partir da litificação dos sedimentos. Nós temos onde é a principal bacia? Alguém vai perguntar? Eu vi que abriu o microfone. Não, né? Certo. Então, nós temos aqui as rochas sedimentares. Professor, eu não entendo como é que se formam as rochas sedimentares. O senhor já falou que as rochas ígneas são oriundas da cristalização do magma. O senhor já falou que as metamórficas são rochas que, por mudanças no ambiente, né, principalmente pressão e temperatura, vão gerar outro tipo de rocha. E as sedimentares? O sedimento vira rocha? Como é que é isso? Então, nós temos, né, uma bacia sedimentar, que é uma bacia, um local rebaixado. Né? Por exemplo, o mar, ele funciona como uma bacia sedimentar. Você pode ver que a altitude, quando a gente está no mar, nós estamos ali zero. Nós temos ao nível todo lugar. O cara foi jogar, um time foi jogar lá em La Paz, que é X metros de altitude do nível do mar. Porque o nível do mar é a nossa base. Nós estamos ali no zero. Então é o local, consequentemente, de menor altitude, um local baixo. E os rios sempre fluem por mar, por conta dessa baixa altitude. E os rios levam uma carga sedimentar muito grande. Imagine, nós temos aqui o rio Itapicuru, que nasce aqui em Miguel Comum, na região de Miguel Comum, vem aqui, passa por Jacobina, passa por uma infinidade de cidades, carreando sedimentos, principalmente quando chove, né? Que a capacidade dele aumenta, e aí vai levando e vai depositar onde esses sedimentos? No mar. E aí, com milhões e milhões de anos, esses sedimentos vão, né? Um em cima do outro e tal. Aí tem um processo chamado de diagênese. Alguém já ouviu falar sobre diagênese, principalmente os mais antigos? Ninguém? Vocês não fizeram já a disciplina de geologia, que também vai tratar sobre isso? Não sei se vocês já fizeram. Diagênese. Não, né? Pronto. Então, beleza. Então, esse processo de pressão e de uma camada sobre a outra faz com que esse sedimento se transforme em rocha. O exemplo é o arenito, que a gente já comentou que é uma rocha sedimentar. Qual é, professor, o sedimento que formou ao arenito? Quem é que pode responder de forma óbvia aí? Qual é o sedimento que forma o arenito? Perfeito, areia. Exatamente. Isso, exatamente. A areia que vai formar, então, professor, ali tinha, então no tombador tinha bastante areia, né? E aí com a pressão, você pode ver quando você passa um tombador, são várias camadinhas. Então, as camadas que estão embaixo, as camadas de cima imprimem uma pressão e aí vai transformando de sedimento para rocha. Isso parece idiota a gente falar isso, porque a gente vive em uma idade, né, muito pequena. A gente sabe que as rochas possuem bilhões de anos.
Então, nesse passar dos anos, certo, é que ocorrem esses processos de transformação das rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares são provenientes dos sedimentos, que com o passar dos anos vão, né, ocorrendo o processo de ar genético e vão formando as rochas. Então, isso aí vocês precisam ter esse tipo de informação, porque é uma coisa muito básica. Qualquer técnico em mineração tem que saber que existem 3 tipos de rochas. Isso aí é básico e saber a diferença dessas 3, porque isso é o macro, isso é o mais simples. Então, se vocês não conseguirem entender isso, quando a gente for melhorando a resolução, trabalhando com mais detalhes, vocês terão dificuldade. Então, aqui, ó, as rochas ígneas. Quem nunca aprendeu aí, vamos ver se melhora o entendimento agora. Então, as rochas ígneas são também conhecidas como rochas magmáticas. Acho que foi até Josemar que comentou, querendo colocar como ígnea e magmática como 2 rochas diferentes. Até eu comentei, não, as rochas ígneas e magmáticas é uma só, né? Porque às vezes confunde mesmo. Então, elas são formadas pela solidificação, ou seja, cristalização, pelo resfriamento do magma, que é um líquido com alta temperatura, e essa variação de temperatura vai de 700 a 1200 graus Celsius. Então, quando ele inicia, vamos colocar uma situação aqui hipotética, aquele magma ali, ele acabou de estar ali no vulcãozinho e está preenchendo fraturas, né? Sobre rochas encaixantes, rochas adjacentes. Aí, qual é a temperatura inicial dele? 1200 graus. À medida que vai passando o tempo e ele vai resfriando, ele vai baixando 1150, 1100, 1000, 900, 800. Essa temperatura vai diminuindo e quando ele chega a 700 graus, ele passa de líquido para sólido. Há essa mudança de estado químico. Ele passa de estado físico. Ele passa de líquido para sólido. E isso por conta do processo de cristalização, de solidificação, de resfriamento. O magma vai resfriando e aí quando chega uma temperatura tão baixa ali, relativamente baixa, né, que 700 graus é uma temperatura bem alta, mas para esse líquido magmático é suficiente para que ele saia do estado líquido e vá para o estado sólido. Bem simples aí para vocês compreenderem. Então, as rochas ígneas, professor, e por que é importante as rochas ígneas? Eu quero saber de minério, eu quero saber o porquê que essa rocha é importante, por que a gente está estudando ela? Porque as rochas ígneas podem conter jazidas de vários metais, como ouro, como platina, como cobre, como estanho. Então, esse tipo de rocha é bastante interessante, certo? Trazem à superfície do planeta importantes informações sobre as regiões profundas do manto, porque esse líquido ele surgiu em baixa profundidade? Não, ele vem lá das profundezas, né, do manto. E aí ele vem subindo, trazendo ali diversas informações, que por isso que os cientistas, né, sabem informações a 100, 200, 300, 400, 500, 1000, né, metros de profundidade, porque esse manto, esse magma, quando ele acende, ele traz essas informações. Então, assim, o tamanho dos cristais que são formados é proporcional ao tempo de resfriamento, é o que eu já falei. Se eu tenho um cristal bem grande, bem bonito, bem formado, ele foi resfriado de maneira lenta, tranquila, e aí eu vou ter uma qualidade boa e um tamanho maior. Quando isso ocorre de maneira mais rápida, é porque ele foi resfriado, né, de uma forma tão rápida que não houve tempo para esses cristais crescerem, serem bem formados. Professor, me deu uma situação aí de um resfriamento rápido e de um resfriamento mais lento. O senhor está falando sempre disso. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Quando eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui o manto, né? Eu tenho aqui a crosta, e aí esse magma aqui ele vai acendendo, certo? E aí ele chega através de uma fratura aqui do conduto aqui, ele vai no cone vulcânico e
sai fora, né? Ele vai ter um impacto. Imagine, eu venho aqui uma temperatura aqui de 800, 900 graus, venho aqui e tal. De repente eu vou para uma temperatura ambiente de 25, 28, 30 graus. Isso vai fazer que eu tenha um resfriamento muito rápido. Então vai formar um basalto. Então como é que o basalto é? Ele é escuro, você não consegue ver quase que nenhum cristal, você não consegue identificar nada. É só uma rocha toda escura, amorfa, certo? Já quando a gente vem aqui para o granito, porque o granito ele é bem formado, os cristalzinhos bem formados, ó, tinha uma fratura aqui, uma zona de escapezinho, em vez desse líquido magmático ele ascender para cá, ele chegou e preencheu esse espaço vazio. E aí lá ele ficou tranquilo. Foi resfriando por ele mesmo. 1.200, 1.100, 1.000, 900, 800. E isso, consequentemente, fez com que ele tivesse cristais maiores, cristais bem formados. E aí, quanto mais lento for esse processo de cristalização, melhor é e maior é os cristais que formam, certo? Então, aqui, ó, magmas cristalizados a grandes profundidades no interior da Terra esfriam lentamente, que foi esse último caso que eu falei, possibilitando que seus cristais se desenvolvam até tamanhos visíveis a olho nu, maiores que 1 milímetro. Rochas ígneas desse tipo são denominadas rochas plutônicas, podendo chamar também, tem outros livros que chamam de rochas intrusivas, né? Plutônicas ou intrusivas, ou seja, são rochas que são formadas a partir do magma que resfria de uma maneira bem mais lenta. Mas nós também temos os casos, né, do magma ou lava, como é mais conhecido, né, para os leigos, atinge a superfície da crosta e entra em contato com a temperatura ambiente, ele resfria muito rapidamente. E como esse resfriamento, como essa solidificação é praticamente instantânea, os cristais não têm tempo de se desenvolver, sendo, portanto, pequenos e invisíveis a olho nu. Então, esse tipo de rocha são chamadas de vulcânicas ou extrusivas. Né? Intrusiva porque resfria dentro e extrusiva porque resfria fora. Então, vocês podem aí ver essa classificação, para não se atrapalhar. Plutônica ou intrusiva, certo? Ou vulcânica ou extrusiva. Então, bem simples aí. Isso aqui eu já expliquei, né, para vocês. No caso aqui eu tenho uma rocha aqui plutônica ou intrusiva, né, que no caso é o granito. E aqui eu tenho uma rocha magmática, né, eu tenho uma rocha vulcânica, certo? Eu tenho uma rocha aqui vulcânica ou extrusiva, que só solidificou muito rapidamente, não tendo tempo dos seus cristais se formarem, ter uma qualidade melhor. Muito simples. E é 8h20. Aí eu tenho as rochas sedimentares, eu já fiz algum comentário, né? São produto de uma cadeia de processos que ocorrem na superfície do planeta, se iniciam pelo intemperismo das rochas. O que é o intemperismo? Sol, chuva, vento, tudo isso faz com que a rocha ela apodreça, né, entre aspas, e aí ela vá se desagregando. Aí o vento vai levando para as porções mais baixas, aí vem a água, enfim. Então esses processos de intemperismo é que faz com que as rochas, vamos supor, eu tenho uma rocha ígnea, eu tenho aí um granito, e aí com o passar do tempo, né, sol, chuva, ele vai se desagregando todo, ele vira um sedimento, porque já não está mais ali na rocha, tornou-se um sedimento, e aí o vento vai levando a chuva e tal, e aí ele vai e deposita em um local. Com o tempo, o que era um granito no passado, né, os minerais que compõem esse granito, podem futuramente transformar-se em uma rocha sedimentar. Ah, professor, então qual é a diferença dessa rocha sedimentar para a metamórfica? Não, a metamórfica é a rocha em si, que por conta de mudanças no ambiente, né? E essa mudança é uma mudança, vamos dizer assim, uma mudança que ocorre de uma maneira mais forte, de pressão, temperatura, como eu falei, um choque entre placas, e aí a rocha muda a sua
Mineralogia muda os seus minerais e, consequentemente, transforma-se em metamórfica. A sedimentar é diferente. As ações do intemperismo, sol e chuva, sobre qualquer tipo de rocha, vai desagregando ela, né, o sedimentozinho, e aí é um processo demorado até ele chegar até a bacia, e aí ter pressão suficiente para formar essa rocha sedimentar é um tempo muito maior. Então aqui, ó, as rochas intemperizadas perdem a sua coesão, passam a ser erodidas, transportadas por diferentes agentes, água, gelo, vento, gravidade, até sua sedimentação em depressões, ou seja, em locais mais baixos da Terra, são locais conhecidos como bacias sedimentares, a transformação dos sedimentos inconsolidados em rochas sedimentares. Aqui deu um exemplo aqui, o sedimento areia, que vai formar a rocha sedimentar enito, certo? Como é que forma isso? Pela diagênese. É o que eu comentei com vocês. Depois vocês podem pesquisar o que é a diagênese, que é esse processo que transforma o sedimento em rocha, certo? Aí aqui fala que as rochas sedimentares fornecem importantes informações sobre as variações ambientais ao longo do tempo geológico. Os fósseis, por exemplo, que nós encontramos, né, seja aí de dinossauro, seja de peixe, seja de qualquer tipo de fóssil, esses tipos de fósseis são encontrados apenas em rochas sedimentares. Por que, professor, esses fósseis só são encontrados em rochas sedimentares? Porque a rocha sedimentar, ela se forma em um ambiente calmo, tranquilo. Você vai ver ali um pacote sobre o outro e tal, bem tranquilo. Então, vamos supor, um animal veio aqui, morreu, né? E aí sedimentou, os sedimentos caíram sobre ele. E aí, tal, formando as rochas sedimentares. Foi algo tão calmo que a alteração, né? A parte orgânica ela fica marcado, vamos supor, nesse sedimento que depois se transforma em rocha e depois a gente encontra ali o molde, né? O molde desse ser vivo em uma rocha. Isso aí é os chamados fósseis. E por que eu não encontro em rochas ígneas, em rochas metamórficas? Por quê? Porque quando você fala de magma, mesmo que tivesse ali qualquer tipo de ser vivo e tal, vem o magma ali e destrói tudo. Você não consegue preservar. Então a gente só consegue preservar os fósseis nas rochas metamórficas porque é um ambiente mais calmo, mais tranquilo, que dá para se preservar. Então, há também a importância econômica, não há só a importância sobre a evolução da vida, sobre a origem, né? Através dos fósseis, as rochas sedimentares não são só importantes por isso, mas também possuem importância econômica. A gente que é técnico de mineração, a gente tem que visar sempre a parte econômica. Pô, qual é o minério? Qual é a importância que esse tipo de rocha tem? Você só vai encontrar petróleo, gás, carvão mineral, em rochas sedimentares. Onde é que é o local onde a galera mais extrai petróleo no mundo? No mar, que são as bacias sedimentares. Então, é muito importante as rochas sedimentares, economicamente falando. Então, as rochas sedimentares formadas pela acumulação de fragmentos de minerais ou rochas intemperizadas, né, são denominadas rochas clásticas ou detríticas, como arenito, e existem também as rochas sedimentares formadas pela precipitação de sais, soluções aquosas, saturadas, ou pela atividade de organismos marinhos. Então, existe uma infinidade de maneiras que a rocha sedimentar ela pode formar. Ela pode formar por essa parte que eu já falei, o sedimento está ali, tal, de uma outra rocha pré-existente, com a pressão de camadas uma sobre a outra, formou o arenito, por exemplo. Existe a situação que pode formar por precipitação de sais, né? Isso ocorre geralmente em lagos, em lagoas, no próprio mar, que aí tem ali, né, a precipitação de sais, e nós também temos a parte que os próprios organismos em ambientes marinhos podem precipitar. Os calcários, por exemplo, são rochas formadas a partir de organismos marinhos. Então, com o passar do tempo ali, esse calcário, esses organismos vão gerar a rocha calcária. Então, há uma infinidade aí. Não precisa vocês compreenderem tanto assim em detalhe, mas vocês precisam entender que as rochas sedimentares são rochas oriundas de sedimentos, né? E que essas camadas, principalmente sobre a outra, vão formando
essa rocha, e também há outras variações, mas a maior quantidade de rochas sedimentares que nós temos, né, elas estão dentro tanto dos ambientes marinhos, como também nos ambientes terrestres. Há essa variação, não há só rochas sedimentares no continente, há também rochas sedimentares nos mares. Então não há essa distinção. Oi. Sim, bicho. Fala mais devagarzinho porque o áudio tá falhando. Pronto. Isso. Não, não, não. Vou lhe falar o porquê. Inclusive, eu estava esse final de semana, eu tenho um equipamento de geofísica que faz alocação de poços artesianos. Não sei se vocês já viram, aquele que o pessoal bota uns fios no chão, estica, dá uma intensidade de corrente e aí identifica onde é que tem a água, entre aspas, né? Na região de Umburanas e Orolândia tem bastante calcário. E aí o que acontece? Como a rocha lá ela é sedimentar, as rochas sedimentares ela tem uma tendência a não ter uma dureza muito grande, muito alta. Então, vamos colocar assim: o calcário, ele, como ele é muito frágil à água, tem a tendência de formar cavernas, certo? Vocês encontram, você que trabalha com sondagem? Ah, certo. Pronto. Pronto, exatamente. Então, tem algumas situações, eu acompanhando perfurações de poço, o cara tá vindo ali a 10, 20, 30, 40. Eu já vi pessoas perfurarem 200 metros no calcário e não achar água. Então, não é uma regra. Não é porque é sedimentar que é muito fácil de encontrar água. Há uma tendência maior de você encontrar água, mas não é por conta necessariamente de ser sedimentar, entendeu? Então vamos lá, recapitulando para ver se você consegue compreender. Na questão do calcário, eu preciso ter uma recarga no aquífero para me ter água. Não adianta eu ter ali, vamos dizer assim, uma rocha calcária, certo? Onde o aquífero ali não há. Então a grande questão de você encontrar água ou não vai estar atrelada ao aquífero e se há fraturas. Quando você está perfurando um poço, se você não encontrar fratura, o aquífero que está ali não vai conseguir adentrar o seu poço. Imagine, você faz um furo vertical em uma rocha que não tem nenhum tipo de fratura, nenhum tipo de descontinuidade. Como é que essa água vai entrar no seu poço? Então, um dos pré-requisitos, quando você está. O pessoal da varinha, né? Está ali marcando. Quando a varinha entorta, é porque ali tem uma fratura. E aí há a probabilidade maior de você encontrar água. No caso, a gente que é técnico, né? A gente já trabalha com geofísica, que é quando eu emito uma corrente elétrica no solo. Quando há uma fratura, a minha resistência diminui e aí eu consigo mapear essas fraturas através da resistividade das rochas. Então, não está atrelado a rocha aos calcários ser, vamos dizer assim, bom de água. Não é só por ser, é principalmente por outras características estruturais de estruturas. Acho que quem aí já deve ter ouvido. Tem vários poços secos na região de Orolândia, de Taquarendi, que também é calcário, de Umburanas, entendeu? Porque se fosse assim, qualquer local que você perfurasse lá, daria água. Campo Formoso. Então, assim, realmente há uma tendência maior de você ter água, mas não é uma regra. Entendeu? Pronto, beleza. Então vamos lá. Porra, 8h30, né, galera? Já fechou, vai ficar faltando. Oi. Pronto, ali na região de Orolândia e de Umburanas, Taquarindi, era um mar raso. No passado ali já foi mar.
Então, organismos vivos que fizeram que foi o maior contribuinte para que essa rocha sedimentar fosse formada. Aí você está falando sobre salinidade, essa pergunta? Se eu não entendi? Pronto, pronto, perfeito. Então, o que acontece? Hum, eu entendi sua pergunta. Pronto. Então, o que é que faz com que a água de um poço seja doce ou salgada? É a quantidade de sais dissolvidos nessa água. Ou seja, elementos químicos que fazem com que a água seja. Elementos que não possuem sais vai fazer com que a água seja mais doce. Elementos que possuem já sais vão fazer com que a água seja mais salgada. Existe outra característica, por exemplo, você tem um poço que sua água é bem pesada. E aí, se você tiver bastante fratura no seu poço, essa água tende a se renovar com mais facilidade, e aí acaba diluindo sais. Então, em alguns poços que eu já trabalhei, no período de seca, a água fica um pouco mais pesada, porque o aquífero ele fica com mais, como está chovendo menos, ele recarrega mais, e por vezes rebaixa mais, né? E a água fica mais pesada. Quando chove, a água vem com maior quantidade, né, por baixo ali e acaba diluindo essa quantidade de sais dissolvidos na água. Tem esse porém também em algumas regiões. Agora, outras regiões, ela está atrelada principalmente ao tipo de rocha. Se você fura um poço artesiano em uma região onde eu tenho, por exemplo, quartzito, o quartzo ele é formado por sílica e oxigênio. Eu não tenho cloretos, eu não tenho elementos químicos que vai dar esse gosto na água. Então, a minha água, por exemplo, aqui eu tenho um sítio aqui, na região aqui próximo da Serra de Jacobina, onde quando a gente perfurou o poço, só deu um quartzito. A água é excelente. Eu fiz análise físico-química da água, a água deu excelente. A gente bebe aqui água no sítio do próprio poço. Já se eu for numa região, por exemplo, lá de Umburanas, de Orolândia, eu vou ter uma variação. Vou ter poços de uma água muito boa e vou ter poços de uma água mais pesada. Isso vai estar atrelado à capacidade de renovação dessa água. Se essas fraturas estão interligadas com o aquífero, e aí o aquífero vai entrando e vai diluindo. Vocês já prestaram atenção, por exemplo, em uma barragem. Em uma barragem, por exemplo, você vai ver que a ação do sol, certo? Vai fazendo com que os sais dissolvidos nessa barragem precipite bastante sal. E em época de seca, a barragem fica com a água mais pesada. Em época de chuva, o ambiente faz com que a não precipite tanto sais e a água fique mais leve. Então, essa questão de água pesada e leve, o X da questão é a composição química da rocha. Se a rocha que você perfurou tiver sais, a água vai ter uma tendência a ter uma salinidade maior. Se a rocha que eu estou perfurando ela tiver poucos sais na sua composição química, ou nenhum, por exemplo, do quartzito, a água vai ter uma qualidade excelente. Entendeu? Então, gente, como eu já estou aqui 8h35, passei já 5 minutos, ficou faltando uma besteirinha aqui. Estou no 26. Ficaram faltando 4, 5 slides. Aí na próxima aula a gente termina. Eu já passo hoje esse slide aqui para vocês e a gente continua na próxima aula. Eu vou só fazer a chamada. Tem alguém com o microfone aberto aí? Deixa eu vir agora aqui para quantidade de pessoas aqui. Peraí que eu vou fazer a chamada. Senão não vai ganhar presença. Ô, José Leandro. Pronto, eu já anotei aqui seu nome aqui. Na de hoje. José Leandro, deixa eu ver aqui na minha lista aqui. Então, aqui tá Adelândio. Adelândio. Daiane. Quem for chamando já pode sair, né? Aí. Daiane, Eliabe. Pronto, perfeito. Pronto, Eliabe, já anotei. Valeu, boa noite. Gabriel.
Gabriel tá por aí. Pronto. Depois de Gabriel, vem. Quem mais aqui? Jaú. Pronto, beleza. Joy. Joy foi beber água. Josemar. Pronto. Landualdo. Beleza. Marco Souza. Beleza. Pronto, tranquilo. Robson Gomes. Valeu. Tiago Rosa. Beleza. Tiago Santiago é outro? Pronto. Ah, tá. Clérison, né? Foi. Ontem também eu cometi o mesmo erro também. Já anotei aqui, não vou me esquecer mais não. Gladstone, Zarley. Zarley. Beleza. Então, pessoal, vou fazer o seguinte: eu vou mandar esse slide aqui já agora no grupo. E aí vocês deem uma olhada, porque eu vou também passar aí já uma atividadezinha que vai valer uma pontuação. Parece que são 50-50, né? São duas provas. Eu vou ver direitinho como é que é direitinho aqui. E até confirmar se segunda-feira vai ter aula ou não. Eu mando tudo para vocês. Mas eu já vou mandar o slide para vocês dando uma estudada. Na próxima aula a gente finaliza e o restinho que faltou e a gente dá continuidade, viu? Boa noite a todos aí e valeu.